Como já vimos nas mensagens anteriores a esta, quando nos aproximamos de Deus e fazemos a Ele a pergunta: qual o propósito que Ele tem em relação a nós? Qual é a vontade dEle para o nosso viver, para a nossa existência? Nós vamos obter de Deus a resposta na Sua palavra de que Deus nos criou para Ele, Ele nos fez segundo a Sua imagem e a Sua semelhança para sermos dEle, para estarmos unidos a Ele. E foi dentro desse propósito que Deus então apareceu para Abraão, quando ele já contava com seus 99 anos, e depois de se apresentar, de se revelar como Deus Todo-Poderoso que Ele é, Ele disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E nós queremos, pela palavra de Deus, que esse chamamento de Abraão não se limitou a ele, mas se estende a todos aqueles que pela fé se unem a Abraão. Ele se tornou, portanto, pai de uma nova raça, que nós podemos dizer uma raça chamada por Deus. E fomos chamados para andarmos na sua presença. Quando esse chamamento toca o nosso coração e nos mobiliza nesse sentido, então vem a seguinte pergunta: muito bem, ao praticar a presença de Deus, ao buscar a prática da sua presença, o que exatamente Deus quer produzir em nós? E para nós obtermos esta resposta, nós podemos fazer uma viagem no tempo. Cerca de 500 anos depois de Abraão, nós vamos encontrar na Bíblia um outro personagem muito importante, chamado Moisés. A história de Moisés, a história dele com Deus, nos traz muitas revelações acerca desse propósito de Deus. Deus, de certa forma, tem uma continuidade no seu chamamento a Abraão através de Moisés. E o encontro de Moisés com Deus nos é revelado no capítulo 3 do livro de Êxodo. Deus então aparece de maneira sobrenatural a Moisés, falando-lhe através de uma sarça que ardia, como que se estivesse queimando, mas não se consumia. E então Moisés ouve o chamamento de Deus, uma convocação de Deus para que ele voltasse ao Egito, de onde ele tinha fugido, já faziam 40 anos, que ele retornasse para lá, e Deus então, sobre a liderança de Moisés, colocaria em liberdade o seu povo, o povo de Israel, os descendentes de Abraão que estavam vivendo uma vida de escravidão. E foi assim que Moisés então retornou ao Egito, e através dele, então Deus operou grandes sinais, poderosos sinais, sobrenaturais, e conseguiu então, com mão forte, livrar o seu povo, o povo de Israel, daquela situação de escravidão no Egito. E saindo do Egito, então, já aos pés do Monte Horebe ou do Monte Sinai, então Deus começa a dar toda a orientação para Moisés, ou através de Moisés, para o seu povo. E uma das orientações que Deus deu a Moisés foi que ele fizesse uma tenda, chamada, em muitas versões, de a tenda da congregação, o tabernáculo de Deus. E eu quero ler aqui em Êxodo, no capítulo 25, no versículo 8, essa ordem expressa de Deus para Moisés. Ele disse assim: faze-me também um santuário para que eu possa habitar entre meu povo. Então, mais uma vez, Deus revela o sentimento, o desejo do seu coração de estar com o seu povo. Não estar distante, mas estar próximo. E para isso, então, ele orienta Moisés a construir ou a fabricar uma grande tenda chamada tabernáculo. Era uma tenda desmontável, que então passaria a acompanhar o povo de Israel durante toda a sua peregrinação, a sua jornada por 40 anos no deserto, e depois também se estenderia ainda por muitos anos, até que viesse Salomão e construísse então um templo
de pedras, um templo muito maior, muito amplo, que seria então o lugar que marcaria a presença de Deus, a habitação de Deus no meio do seu povo. E eu quero também ler agora em Êxodo, no capítulo 33, a partir do versículo 7 até o versículo 11, é um texto um pouquinho maior, mas eu creio que é importante nós lermos esses versículos. Diz assim: Ora, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento e a chamava de tenda do encontro. Todas as pessoas que tinham uma questão para formular a Yahweh, Deus, dirigiam-se à tenda do encontro, que ficava armada fora do acampamento. Quando Moisés caminhava na direção da tenda, todo o povo se levantava. Cada um permanecia em pé na entrada da sua própria tenda, e apenas seguiam Moisés com o olhar até que entrasse na tenda. E acontecia que quando Moisés entrava na tenda, baixava uma coluna de nuvem, parava à entrada da tenda e o Senhor falava com Moisés. Sempre que o povo observava a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos se ajoelhavam em frente à entrada de suas próprias tendas, em sinal de respeito e adoração ao Senhor. Então, Yahweh, o Senhor, falava com Moisés, face a face, como quem conversa com seu amigo. Depois Moisés retornava ao acampamento. Contudo, o jovem Josué, filho de Num, que servia Moisés como seu auxiliar, não se ausentava da tenda. A tenda do encontro, então, tornou-se o lugar onde Moisés praticava a presença de Deus. Ali, Moisés recebia toda a orientação, toda a instrução para ele e para o seu povo, da parte de Deus. E num desses momentos de encontro ali com Deus, Moisés disse algo que nós precisamos atentar. No capítulo 33 que nós estamos, os versículos de 13 a 15, que diz assim: Agora, portanto, se me vês com agrado, mostra-me o teu caminho, a fim de que eu te conheça ainda mais. Olha o que Moisés está colocando diante de Deus. Mostra-me o teu caminho, a fim de que eu te conheça ainda mais, e continue sendo agraciado com tua misericórdia. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. Ao que Yahweh lhe respondeu: Eu pessoalmente irei e te darei descanso. Replicou Moisés: Se não vieres tu mesmo, não nos faça sair daqui. O que nós precisamos lembrar é que Deus estava conduzindo não somente Moisés, mas toda uma nação, ali naquele momento, cerca de 1 milhão de pessoas. Deus estava conduzindo esta nação, este povo, para entrar e tomar posse de uma terra muito rica, de muita abundância. A Bíblia diz que era uma terra que manava leite e mel, como sinônimo de muita abundância. E eles estavam indo para um lugar muito especialmente preparado por Deus. Mas Moisés aqui está enfatizando a necessidade da presença de Deus. Ele diz: se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não estiver presente, nós não queremos sair daqui. Não nos interessa uma boa condição, uma condição favorável de vida, uma condição abundante de vida, se nós não tivermos a sua presença. Então isso indica que Moisés já tinha aprendido a valorizar a presença de Deus. Por isso ele diz: mostra-me o teu caminho, a fim de que eu te conheça ainda mais. Moisés então percebia que a experiência que ele precisava da presença de Deus era a experiência de conhecer Deus ainda mais. Ele queria conhecer o coração de Deus, o propósito, a vontade de Deus, o caminho de Deus. E é isso que ele está pedindo: mostra-me o teu caminho. Eu quero conhecer, Deus, o teu caminho. E agora eu quero ler com você uma outra passagem que está lá no Salmo 103, no versículo 7. Ele revelou seus caminhos a Moisés e aos israelitas seus feitos maravilhosos. Aqui, Davi, muitos anos depois, está dando testemunho da experiência de Moisés e também da experiência do povo de Israel. Ele diz que Deus revelou seus caminhos a Moisés, mas aos israelitas
os seus feitos, as suas obras maravilhosas. E essa diferenciação do tratamento de Deus com Moisés e do tratamento de Deus com o povo de Israel, ela é muito significativa. Porque indica que Abraão não somente vivenciou os feitos maravilhosos de Deus, os feitos estupendos que Deus operou. Deus fez coisas com o povo de Israel quase que inacreditáveis. Ele abriu um mar, o Mar Vermelho, ele abriu para que o povo passasse a seco. Ele alimentou o povo lá no deserto, mas com um mês, né, dando carne no deserto, codornizes, até o povo não aguentar mais comer carne. Ele tirou água da rocha, ele falou ao povo lá no Monte Horebe, e o Monte Horebe tremia como que um vulcão em erupção. Deus fez muitos sinais grandiosos, miraculosos. Moisés viu todos esses sinais. O povo de Israel também viu e contemplou, e ficaram muitas vezes assustadíssimos com os sinais e a manifestação do poder da obra de Deus na frente deles, no meio deles. Mas há uma diferença aqui que vale a pena nós observarmos. Moisés não somente conheceu, vivenciou, presenciou os feitos de Deus, mas Deus revelou a Moisés os seus caminhos. Isso indica que Moisés teve uma experiência muito mais profunda do coração de Deus. Por isso Moisés se tornou essa pessoa tão especial na Bíblia. E aqui vale a pena nós escolhermos o que é que nós buscamos na presença de Deus. Quando eu vou à presença de Deus, o que eu quero buscar? Eu quero buscar os seus feitos na minha vida. Eu vou buscar que Deus faça grandes obras na minha vida, por mim e através de mim. É isso que eu desejo? Ou eu quero um conhecimento mais profundo de Deus? Eu quero, como Moisés, pedir a Deus, mostra-me os teus caminhos para que eu te conheça ainda mais. Porque isso é relevante. O que aconteceu com o povo de Israel foi que eles viram e testemunharam e presenciaram e experimentaram todas essas obras, esses feitos de Deus, mas isso não foi suficiente para transformar o coração deles. Ao longo de todos aqueles anos, eles continuaram sendo um povo de dura cerviz, um povo rebelde, constantemente murmurando, reclamando, distante de Deus. Mas Moisés não. Moisés se tornou alguém próximo de Deus, alguém íntimo de Deus. Ele conhecia o coração de Deus. Ele tinha capacidade de orar, de interceder diante de Deus pelo povo, porque ele conhecia o coração de Deus. Essa é uma lição para nós. A minha oração é que o nosso coração seja como o coração de Moisés. Quando formos praticar e ao praticarmos a presença de Deus, não buscar os seus feitos, os seus milagres, os seus favores, mas buscarmos antes de tudo conhecer o seu coração, conhecer o seu propósito, conhecer a sua vontade, conhecer os seus caminhos, para que a nossa vida experimente realmente uma transformação, um alinhamento ao coração de Deus, uma identificação com Jesus Cristo, que é esse modelo que Deus quer produzir em cada um de nós. Esta é a minha oração, que Deus nos dê esse mesmo sentimento, esse mesmo coração de Moisés, de querer conhecer os caminhos de Deus. Assim seja. Amém.